Notebook. Eu sei que não faz muito tempo que eu fiz um vídeo falando sobre os melhores notebooks pra você comprar neste final de ano, na verdade começo de 2025 já. Só que num curto período de tempo entre que eu fiz aquele vídeo, lançaram alguns novos notebooks. Não só notebooks de entrada, os modelos mais baratinhos, como também notebooks gamer, inclusive com uma excelentíssima concorrência que a gente vai citar. E é por isso que no vídeo de hoje eu resolvi atualizar a lista dos melhores notebooks pra você comprar hoje em dia, indo desde o mais baratinho até o mais topo de linha. Detalhe, o foco é notebook gamer, notebook potente, mas como sempre eu vou citar notebooks também para trabalho, mas a ênfase é em potente. Bom, mas então sem mais zoação, bora lá pro vídeo. E falando de compra, você sabia que cada vez mais você vai poder comprar menos? Isso porque, pra você que não sabe, o real em 2024 foi a moeda que mais se desvalorizou. E além de perder dinheiro, vai perder muita oportunidade. E é por isso que eu uso a Nomad. Cara, pra vocês terem ideia, começo do ano eu investi $1000 e eu ganhei mais de R$1000 só com a valorização da moeda. E pra abrir a conta, além de ser super fácil, não paga nada, sem taxa de abertura, taxa de manutenção e nem anuidade, sendo super fácil de comprar dólar. Você compra a partir de um Pix de R$50. Além da Nomad ser maravilhosa pra economizar, até porque ela tem o menor IOF do mercado. Vocês terem ideia, ela cobra 1,1%, enquanto tem outros cartões que chegam a cobrar mais de 4%. Além de fornecer um cartão de débito internacional, o meu eu até dei uma customizada, mas é da Nomad. Ele aceita em 180 países. Além da Nomad, oferece uma conta de investimento muito completa, com acesso a milhares de investimentos no exterior. Sem contar um programa de fidelidade que te dá acesso, por exemplo, a salas VIPs no aeroporto de Guarulhos. A experiência própria é maravilhosa. E para os primeiros 200 que aproveitarem e usarem o cupom TOPTECH, vocês podem ganhar até $40 de cashback. Meu irmão, você pode ganhar até R$200 de cashback, você tem noção? Tudo isso na sua primeira operação de câmbio e no máximo até 15 dias. Então aproveita que isso vai ser bem limitado. E lembrando, links de seus produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição, inclusive SSD e também memória RAM. Porque sim, muitos dos notebooks que eu vou citar, o ideal seria você aumentar um pouco mais a memória RAM. Eu já adianto, notebook com mais memória RAM, principalmente analisando a diferença de preço, muitas vezes não compensa. Tipo, o modelo de 8 GB custa, sei lá, 3.000 e a versão com 16 custa 3.700. E tipo, uma memória RAM é R$200, tá ligado? Mas bora lá, começando pelo modelo mais barato de todos, pra você que precisa de um notebook extremamente barato e, novamente, não quer ir pra Celeron, porque é uma bosta esse processador, normalmente o modelo mais baratinho seria o Samsung Galaxy Book Go. Mas hoje em dia eu não recomendo tanto assim, porque surgiu um modelo ainda mais interessante. No geral, ele é um notebook bom, principalmente levando em consideração o preço, mas ele é um pouco mais simples em alguns aspectos, afinal ele é o mais barato que a gente consegue ter. Por exemplo, aqui a gente tem uma tela de 14 polegadas, que ainda é TFT, que é basicamente a tecnologia mais simples que a gente teria de tela, obviamente. Hoje em dia, ele já tem 4 ou 8 GB de RAM, normalmente ele vem com 4, 128 de armazenamento, porém um ponto que ele se destaca, eu não posso deixar de citar isso, é com relação, primeiro, à bateria dele, que é simplesmente fenomenal, uma bateria que dura aproximadamente 18 horas de uso, que para um notebook tá muito bom, levando em consideração que a média é entre 8 a 10 horas. Além disso, ele é um notebook extremamente portátil, muito fino, muito bom de você levar na mala, inclusive ele também não tem ventoinha, então ele não vai ter aquele barulho chato da ventoinha, até porque ele utiliza um sistema de resfriamento chamado resfriamento passivo. Por exemplo, é o mesmo tipo de resfriamento usado no seu celular, até porque aqui a gente tem simplesmente um Snapdragon 7C Gen 2. E sim, embora o Snapdragon normalmente seja um processador para celular, ele é um modelo projetado para notebook. E sim, para você que não sabe, a Snapdragon projeta processadores para notebook, e inclusive ela tá para lançar um modelo mais novo deles, que tipo assim, bate de frente com o M3 da Apple. Mas obviamente isso aqui é bem mais fraco. E com relação ao preço dele, hoje atualmente fica numa média aí de R$1.600. Só que aí que tá o ponto que, na minha opinião, não faz muito sentido esse notebook, porque praticamente nessa mesma faixa de preço você já vai pro Vivo Book Go 15. Ele tem alguns pontos que tornam-o infinitamente melhor. Primeiro que aqui no caso é com relação à melhoria na tela. Aqui a gente tem uma tela de 15.6 polegadas, e já é obviamente Full HD, e ela tem uma reprodução de cor muito melhor. Isso é um ponto que a ASUS se destaca bastante. Além disso, ele tem uma qualidade de construção melhor, inclusive a ASUS deixa isso bem claro, que ele tem uma certificação militar de resistência, além de trazer um design que, na minha opinião, é muito mais bonito e ainda mantém um pouco do quesito portabilidade. Mas obviamente os dois pontos principais dele, primeiro é com relação ao processador. Nesse caso aqui a gente tem uma melhoria absurda, que aqui no caso a gente vai para um Ryzen 3 7320U, que por essa faixa de preço que ele está sendo vendido, é um processador simplesmente fenomenal, extremamente completo. Aqui a gente está falando de um processador de 4 núcleos, 8 threads, que trabalha num clock base de 2.1 GHz e um clock máximo de 4.1, e assim, é um processador simplesmente maravilhoso, novamente, ainda mais por essa faixa de preço. Um ponto entre aspas negativo desse processador tá com relação à placa de vídeo
vídeo que é usada nele, que no caso é a Radeon 610M. Normalmente os Ryzen, principalmente os modelos usados em notebook, eles vêm com a Vega, que é uma placa de vídeo integrada um pouco mais potente, na verdade bem mais potente, e torna ele muito bom, mas ainda assim ele já é um processador maravilhoso, novamente, principalmente se a gente olhar o preço dele. E sim, ele até consegue rodar alguns jogos, mas nada muito potente, no máximo um LoL, um Valorant, tudo no baixo, e ele bate uma média aí de 55 a 57 FPS. E obviamente você vai ter que aumentar a memória RAM, afinal, por se tratar de uma placa de vídeo integrada, ela pega a parte da memória RAM para usar de VRAM. Então se você quer jogar nesse notebook, tá com um orçamento um pouco mais limitado, eu recomendo você colocar pelo menos 16 GB de RAM. Além disso, um outro ponto interessante desse notebook é que ele já vem com 4 ou 8 GB de RAM, já DDR5, que é mais rápida, vai de 128 até 1 TB de armazenamento, além de uma bateria de 42 Wh que dura aproximadamente de 8 a 10 horas de uso. E com relação ao seu preço, que é o ponto principal, hoje atualmente ele varia em torno de seus 1.600 até 1.900 reais. Cara, é um preço maravilhoso nesse notebook. Nessa faixa de preço, eu vou te falar que vale muito a pena. Já subindo um pouco mais, um outro modelo que tem aparecido um pouco mais recorrentemente, é uma nova linha, inclusive, do modelo que eu tenho, que é o Samsung Galaxy Book 4. Eu tenho o Galaxy Book 2. No geral, o preço dele flutua numa média boa. Em alguns casos, pedem um preço exorbitante nesse notebook, que é irreal. Ele tem um design bem minimalista e bem moderno. Além disso, um ponto que eu gosto muito dessa linha é que ela já carrega via USB-C. Cara, na minha opinião, tinha que ser padrão em todos os notebooks. E um ponto que chama bastante atenção dele é com relação ao processador que ele usa, que no caso é o Intel Inside U300, que é uma geração um pouco mais recente da Intel e até dá conta de rodar alguns joguinhos, embora não seja o ponto principal dele. E um ponto que chama bastante atenção dele é mais com relação à produtividade, até porque aqui a gente tem um processador de 5 núcleos e 6 threads, que sim, é meio estranho a gente ver um número ímpar de núcleos, mas é porque aqui no caso ele tem 4 núcleos de eficiência e 1 de potência. E o ponto dele é com relação ao preço. Hoje atualmente ele varia numa média de 2.300 a 3.000 reais, mas sendo muito honesto, não é o que eu mais recomendo, nem o modelo que eu iria. Nesse caso, nessa mesma faixa de preço, até um pouco mais barato, eu iria com certeza pro Positivo Vision R15. E cara, eu sou obrigado a ler uns comentários que, meu Deus do céu, parece que o cara arrancou o cérebro antes de comentar. Porque deixa eu explicar uma coisa, a Positivo, ela é muito criticada na área de notebooks, porque ela fazia modelos só com Celeron na maioria das vezes, que é uma bosta de processador. Mas recentemente, ela resolveu reformular a técnica de produzir notebooks e começou a fazer notebooks bons, como o caso do Vision R15, que nessa faixa de preço é simplesmente um dos notebooks mais potentes que você consegue encontrar. Então, se você quiser continuar neste mar de ignorância e burrice de achar que é a marca que importa e não a configuração do notebook, sinta-se à vontade para comprar um notebook merda. Eu acho impressionante, as pessoas não entendem de notebook, ela pega, arrasa a informação na qual ela tem e comenta bosta nos meus vídeos. Parabéns, seu idiota. Mas vamos explicar direito para esses imbecis por que ele é bom. Já começando que aqui a gente tem um notebook com 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, ou também ele é vendido na versão com 512. E o ponto principal que o torna um dos melhores notebooks nessa faixa de preço acaba sendo o processador que vem nele. Nesse caso é um Ryzen 5 5500U, que é simplesmente um dos melhores custo-benefício no quesito de potência que a gente encontra dentre os modelos baratinhos. Aqui a gente tá falando já de um processador de 6 núcleos, 12 threads, tendo um clock máximo de 4 GHz, e o ponto principal que inclusive eu citei no Ryzen 3 é com relação à placa de vídeo integrada, que nesse caso é a Vega 7, que torna esse processador simplesmente um dos melhores custo-benefício, como eu citei, dentre os modelos baratinhos. Isso porque além de uma potência muito boa para um uso no dia a dia, ele entrega uma performance muito boa em jogos. Obviamente não espere rodar um Cyberpunk a 200 FPS, mas digamos que de notebook gamer ele é o modelo que mais vai te entregar uma experiência boa em jogos com um preço acessível. E o ponto principal dele é o preço. Hoje atualmente ele varia em torno aí de seus 2.100 a 2.500 reais, o que torna ele um dos notebooks mais baratos com esse processador. E se mesmo assim você não gosta de Positivo, praticamente nessa mesma faixa de preço você também já encontra o Vaio FE15, que tem exatamente a mesma configuração dele. Normalmente ele vem com a configuração de 8 GB de RAM e 256 de armazenamento, e também normalmente ele tende a ter um preço um pouquinho mais elevado em comparação com o Positivo, mas no geral os dois ficam pau a pau no quesito de preço e também de configuração. E se você quiser extrair um pouquinho mais de potência, subindo um pouquinho mais, você vai, adivinha, pro Positivo Vision R15 e pro Vaio FE15, que, resumindo conversa, se trata exatamente dos mesmos notebooks que eu citei, também com as mesmas configurações, como por exemplo 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, ou 8 GB de RAM, 512 de armazenamento, ou 16 GB de RAM e 512 de armazenamento. Como eu falei, os dois estão disponíveis na versão com 16 GB de RAM, mas o Positivo normalmente é um pouco mais acessível. Os dois também vêm exatamente com a mesma bateria, que é de 55 Wh, que dura aproximadamente em torno de 8 a 10 horas. Só que a diferença principal aqui tá no processador deles, que nesse caso é um Ryzen 7 5700U, processador de 8 núcleos, 16 threads, com um clock máximo de 4.3 GHz, e que já traz a Vega
Vega 8, que é uma versão ainda melhor dessa placa de vídeo, que sim, já consegue rodar também os mesmos jogos que o Ryzen 5 roda, só que com uma qualidade superior, com mais FPS, também com menos travamento, e também já dá conta de rodar alguns games um pouco mais pesados. Novamente, não espero rodar um Cyberpunk aqui, mas eu acho essa linha simplesmente muito boa, principalmente pra você que não tá com tanto dinheiro assim pra investir no notebook gamer, que exige um pouco mais de dinheiro, mas ainda assim quer rodar alguns jogos com um pouco mais de qualidade. E com relação ao preço deles, hoje atualmente positivo fica variando em torno de seus R$2.400 a R$3.000 a versão com 16 GB de RAM. Já o Vive fica numa média aí de R$2.600 a R$3.300 na versão com 16 GB de RAM e 512 de armazenamento. Agora, visando um pouco mais praticidade, principalmente trabalho, não necessariamente potência para jogos, você quer um notebook bom para trabalhar, estudar, prático pro dia a dia, portátil, com uma qualidade de construção muito boa, tipo uma qualidade de nível MacBook, na minha opinião, a melhor opção é o Galaxy Book 4 360. Inclusive, eu comprei ele. Ó o bichão aqui. Eu ainda não abri ele porque eu tô esperando pra fazer review. Também porque chegou essa semana. Mas basicamente ele é o modelo que eu mais recomendo de todos. Inclusive esse aqui que eu comprei é o Galaxy Book 3 360, mas eu não recomendo ele tanto assim. No geral, o notebook traz uma construção toda feita em alumínio, muito bem feita. Já traz uma tela de 15.6 polegadas, que já é super AMOLED. Além de trazer uma reprodução de cor simplesmente maravilhosa, ela tem um consumo de bateria um pouco melhor. Além disso, ele consegue trazer contrastes um pouco mais elevados. Resumindo, pra você que precisa de uma tela boa, principalmente pra você editar imagem, por exemplo, é a melhor opção. Além disso, ela também é maravilhosa, por exemplo, pra você que faz tatuagem, desenha, ou no meu caso, que precisa assinar contrato, porque ele é um notebook 360, então ele é aquele modelo 2 em 1. Quando você abre, ele desativa o teclado, ativa a tela touch e ele já vem com a S Pen, que é aquela canetinha da Samsung. Além disso, ele já vem com 16 GB de RAM, 512 de armazenamento e principalmente um processador muito bom, que nesse caso é o Intel Core i5-121, que é um modelo de 10 núcleos, 12 threads, com um clock máximo de 5 GHz. Cara, é um processador absurdamente potente pra você usar no dia a dia. Pra você que quer trabalhar, estudar, mano, ele vai te atender mais do que perfeitamente bem. E o ponto principal dele é com relação ao preço. Hoje, atualmente, ele tá numa média de R$4.200, que é o notebook 360 mais barato que a gente encontra atualmente. E no caso, o Samsung Galaxy 3 360 tá numa faixa aí de R$3.800. E sim, em tese ele é mais barato, mas eu não recomendo tanto assim, que ele vem com 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, vem um processador levemente mais fraco, não é tanto assim de diferença, vem com uma tela um pouco menor também, mas o ponto que eu me arrependi de ter comprado ele é com relação à memória RAM, porque como ela é soldada na placa-mãe, não tem como você expandir essa memória RAM. Então é por isso que eu recomendo você gastar R$400 a mais e já ir pro Galaxy Book 4, porque no caso vai ter mais armazenamento. Sim, eu posso expandir o armazenamento aqui, mas no caso você também vai ter um pouco mais de memória RAM. E eu acho que hoje em dia 16 GB de RAM é o mínimo necessário, pelo menos pra minha necessidade. Subindo um pouco mais, e novamente aqui não tem conversa no quesito custo-benefício e preço, ele é um notebook que eu não consigo tirar da lista, que é novamente o Acer Nitro V15. Mas calma que é uma configuração levemente diferente. No geral, ele mantém exatamente as mesmas configurações do modelo anterior. A única coisa que muda é com relação às placas de vídeo. Nesse caso, o modelo anterior, ele tinha uma RTX 2050 e nesse caso, esse modelo aqui tem uma RTX 3050, que acaba se tornando um dos modelos mais baratinhos com essa placa de vídeo. Na verdade, é o modelo mais barato com ela. Inclusive, eu já fiz vídeo dele e coloco como um dos melhores custo-benefício para você que quer economizar e quer ter uma potência boa. Isso porque, embora a 3050 não seja a melhor placa de vídeo que a Nvidia tem, definitivamente ela traz muito mais potência em comparação com a RTX 2050, que se equivale a uma 1650. Então, é um notebook que vai te entregar mais potência, vai conseguir rodar games com melhor qualidade e já vai dar conta, é claro, de rodar games bem mais pesados e por uma diferença muito mínima. Hoje, atualmente, ele tá numa faixa de R$4.000 a R$4.500. Nessa mesma pegada, se você quer ainda mais potência, mas eu não coloco como o melhor custo-benefício de todas, você pode ir pro modelo que tem a RTX 4050. E novamente, embora não seja a melhor opção que a gente tenha da Nvidia, dos modelos mais acessíveis, ela traz um desempenho muito bom, e principalmente levando em consideração que a gente tem disponível no mercado brasileiro. E aqui mesmo a gente só mudando a placa de vídeo, a diferença de desempenho é simplesmente cabulosa, até porque, querendo ou não, a 4050 já traz novas tecnologias, como por exemplo o DLSS 3, ela realmente traz uma diferença de potência muito boa. E aqui no geral compensa muito mais, porque aqui a gente já tem um processador relativamente potente, só que como eu falei, a 2050 não traz uma potência tão boa. E com relação ao preço da versão com a RTX 4050, hoje atualmente fica na casa de seus R$5.300. Desses notebooks aqui, eu já recomendo, se você quer investir um pouco mais, já ir para modelos um pouco mais topo de linha, digamos assim. E nesse caso, os dois topo de linha mais acessíveis que a gente tem atualmente acaba sendo o Acer Predator Neo e o Asus TUF F15. O Acer Predator Neo normalmente é um pouco mais acessível. Aqui a gente já tem uma tela IPS com 165 Hz de taxa de atualização, sem contar um i7 13650HX, um processador de 14 núcleos, 20 threads, com um clock máximo de 4.9 GHz, que eu não preciso nem falar o quão potente é esse processador. Simplesmente
absurdo. Além disso, ele já tem 16 GB de RAM DDR5 com 4.800 MHz de velocidade, tem 512 ou 1 TB de armazenamento. Obviamente, tem aquele LEDzinho no teclado, uma bateria de 90 Wh, que embora seja maior, ela dura uma média aí de 8 horas, até porque é um hardware que consome mais. E o ponto principal é, claro, a placa de vídeo, que nesse caso é a RTX 4060, que hoje atualmente no mercado é o notebook mais barato com essa placa de vídeo. Na moral, é bizarro o preço que pedem no notebook com essa placa de vídeo, e ele é o mais barato que a gente tem. Já uma segunda opção acaba sendo o Asus TUF F15, que no geral ele se destaca um pouco mais em design, isso é inevitável de falar. Ele é muito mais bonito, tem uma pegada um pouco mais minimalista e até um design levemente mais portátil. E assim, no geral, eu coloco ele mais como uma segunda opção de mais acessível. Mas o Acer continua valendo mais a pena, isso porque ele tem exatamente a mesma configuração, mesma quantidade de memória RAM, mesma quantidade de armazenamento. O que muda é somente o design e principalmente o processador. No caso, a gente vai para o i7 13620H, que é um processador que é mais fraco do que o do Acer. Afinal, é um processador de 10 núcleos e 16 threads com clock máximo de 4.9 GHz. E por incrível que pareça, ele consegue ser mais caro ainda. Atualmente, o Acer tá numa média aí de 7.500, 8.000 reais, enquanto o Asus TUF tá numa média aí de 9.000 reais. E sim, você não ouviu errado. Esses são os modelos mais baratos que a gente encontra com esta placa de vídeo. A média normalmente cobra em torno de 10, 11, 12 mil reais. Então sim, no Brasil, este é o notebook mais barato, o Acer no caso, com esta placa de vídeo. Custa 7.500 reais. Brasil, né? Bom, mas novamente, links dos produtos vão estar aqui na descrição. Eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!